Olá, meu nome é Leandro Silvestrini, sou diretor executivo da Zume DTVM e tenho a honra hoje de conversar com o Henrique Lucas, que é sócio da Titan Investimentos. Obrigado pela sua participação aqui. Queria que você contasse um pouquinho sobre a Titan. Leandro, eu que tenho o prazer de estar aqui com vocês nesse bate-papo descontraído, falar um pouquinho aí da nossa história, falar um pouquinho da gestora. A gente cresceu muito nos últimos 2 anos e compartilhar com você que o trabalho que a gente tem feito no mercado aí de financeiro, na parte de investimento. Assim, a minha história, eu comecei no mercado financeiro, num banco em Belo Horizonte, eu sou de Belo Horizonte, e comecei como estagiário nesse banco, logo ali fazendo um curso de economia, formado em economia. E esse estágio nessa instituição financeira passou por várias áreas, desde back-office, contabilidade, controladoria, planejamento, tesouraria, passei por várias áreas, até que evoluindo na minha carreira profissional dentro dessa instituição financeira, acabei me tornando sócio da instituição e vice-presidente dela e conduzi a instituição por algum período. Ao final de 2015 eu acabei saindo desse negócio, desse banco, me desliguei dessa instituição e fui ao mercado empreender. Promovi alguns negócios, sempre no ramo financeiro, dentre eles montei uma subadquirência com alguns sócios, que hoje é uma adquirência grande, que chama Granito. Depois montei uma empresa de sociedade de crédito, que é a CDC, Sociedade de Crédito, que ainda sou sócio, controlador, e a empresa tem sua sede em Belo Horizonte. E ao final de 2019, eu estava me desligando, no início de 2019, exatamente em fevereiro, eu estava me desligando ali do corpo executivo da Granito Adquirência, que é uma adquirência que a gente tem, eu ainda sou sócio da companhia. Eu estava me desligando ali e eu percebi esse movimento do setor de investimentos, muito puxado ali pela XP, por outras casas que vieram crescendo muito. E aí foi me apresentado o Christian, que é meu sócio na Titan, Christian Santana, que é uma pessoa excepcional, um cara de mercado, um executivo muito diferenciado. E eu fui convidado a fazer um investimento, entrei com um investidor de um fundo que ele estava fazendo a gestão. E ali num bate-papo, eu acabei me tornando sócio dele na gestora. Um bate-papo de uma tarde, a gente conversou ali, ele sabia que eu tinha interesse de entrar num negócio de investimentos. E aí ele me convidou para ter uma participação na Asset e ajudar ele no crescimento dos negócios. A partir dali eu entrei para o negócio, me desliguei da empresa que era adquirência e vim para São Paulo para fazer esse negócio tracionar e a gente estruturar ali a Asset para que ela pudesse olhar outros mercados e se posicionar de uma forma representativa no mercado de gestoras no país. Acho que tem uma oportunidade muito grande e a gente quer pegar alguns nichos que estão hoje um pouco desatendidos. Então, ou até mesmo a gente tem criado os nichos, a gente tem criado os negócios. Como eu tenho um background todo de banco, passei a vida inteira, a carreira em instituição financeira, a gente consegue identificar alguns negócios que podem ser criados e levados para dentro de fundos de investimento. Então a gente tem feito isso e tem dado certo um pouco a nossa estratégia. Você acha que com a questão da pandemia surgiram novos fundos, novos tipos de estruturas de fundos? Acho que nem é estrutura, acho que a pandemia ela trouxe para o mercado uma necessidade de olhar outros, ou seja, olhar outros nichos, os nichos de outra forma. E aí, mais do que a pandemia, eu acho que, como ela acelerou a parte de digitalização, de inovação, de acesso às pessoas sem precisar estar presença física, você viu muitas fintechs acelerando muito a sua estrutura na pandemia. O Nubank, as outras de meios de pagamento cresceram muito. Você tem uma Stone, uma PagSeguro, que todo lugar que você vai no Brasil, você tem uma máquina dessas empresas. E elas não têm um escritório, não têm uma agência bancária, são fintechs.
meios de pagamento. Aí você pega o Nubank, Nubank, né, que é o caso que agora é o que tá caso que tá, vai fazer o IPO, o cara vai valer mais que o Itaú. Exato. Então, assim, o que aconteceu? O cara E não não tem tem uma uma agência, agência, né? né? Não tem agência. Então, assim, acho que a pandemia acabou acelerando um processo que ia acontecer de maneira mais tímida. Que as pessoas ainda têm muita resistência ainda com o digital, mas aí a pandemia te impôs isso. E aí você precisou entrar no celular, baixar o aplicativo. Era muito mais fácil para um aposentado, por exemplo, ir numa loja de um correspondente e pegar um empréstimo. Aí o que ele fez na pandemia? Ele precisava do empréstimo, não estava tudo fechado, o que ele teve que fazer? Ou ele ia para um call center, ficava esperando na fila de um call center, ou baixava um aplicativo e ali começava a sua jornada digital. Então acho que a pandemia acelerou nesse sentido, né, de trazer uma jornada mais digital e aí trouxe outros players para o jogo. Aqueles que estavam preparados para a jornada digital conseguiram rapidamente crescer suas operações, quem estava despreparado teve que ir a mercado se mexer. E aí você viu, né, grandes investimentos em empresas de tecnologia. Teve banco, Itaú, por exemplo, comprou empresa de tecnologia para acelerar a sua digitalização. Então, uns vão lá e compram uma estrutura, outros montam. Mas não tenho dúvida que os próximos anos serão voltados para esse tipo de negócio. Maravilha. Eu sou da época que a CCB ainda era em papel, né? Não, ainda tem hoje papel, tá? Ainda tem, mas a tecnologia avançou também nesse segmento, né? Hoje é tudo digital, né? Eu queria que você falasse um pouquinho da rapidez e agilidade que isso traz, de repente, para um FDIC. Vamos lá. Explicar um pouquinho o que é CCB também, né, pessoal? A gente estava conversando sobre isso. Nós estávamos conversando sobre isso. Bom, enfim, os fundos de crédito, né, podem comprar cédulas de crédito bancário emitidas por instituição financeira. Então, as CCBs são basicamente cédulas de crédito bancário emitidas por instituição financeira. Então, a instituição financeira concede um crédito ali para um determinado nicho e ela pega esse pool de contratos, que são cédulas de crédito bancário, e faz uma venda para um fundo de investimento em direito creditório, que é um FDIC. Né? Então, assim, antigamente, né, a pessoa tinha que deslocar até a agência, aí o gerente da conta gerava o contrato ali no computador e tudo, imprimia, a pessoa assinava. Às vezes reconhecia em cartório. Às vezes tinha que reconhecer em cartório e tudo. Hoje não. Hoje você consegue uma facilidade de acesso em qualquer aplicativo de banco e tudo. Você faz ali o onboard dos seus documentos, coloca a sua identidade, CPF, comprovante de endereço, as informações básicas ali. As instituições financeiras já estão conectadas a vários birôs de crédito, então elas pegam essas informações e consolidam ali um book de crédito, aprova um empréstimo para você e aí automaticamente você recebe um SMS, um link no e-mail para que você possa assinar um documento. E aí o Brasil avançou muito nisso, né? A criação da assinatura digital, do próprio certificado, do certificado digital ali para assinatura. Isso traz um avanço e acelera muito essa parte de crédito. Eu não preciso sair da minha casa para receber, para tomar um empréstimo. Eu faço tudo pelo aplicativo, tudo pelo celular. Então, assim, a maioria dos fundos hoje, dos FDICs que tem às vezes acordo operacional com instituições financeiras, conseguem acelerar um pouco a digitalização para comprar os créditos assinados via digital. Então, imagina como era a gestão de um fundo que tinha que comprar a CCB de um banco, na época, por exemplo, dos créditos consignados, e aí eu lembro que lá na instituição que eu trabalhava chegava uma equipe de 10, 15 pessoas de auditoria para falar, cadê os contratos? E a gente punha 3, 4, 5 caixas lá, aqui, ó, tá, essa é a sessão do dia. Tinha 4 caixas de contrato e as pessoas faziam ali por amostragem para validar os contratos, se estavam assinados ou não. Então, assim, acabou isso, né? A gente foi para um outro patamar, a gente está numa economia mais eficiente, porque a economia digital, ela acaba sendo um pouco desburocratizada, porque você tem mais você acelera mais as coisas, você consegue conectar rápido com as pessoas, chegar mais fácil no seu público. Imagina qual que é a burocracia de abrir uma agência bancária. Você ter que ir no lugar, achar um escritório, achar uma agência, fazer a reforma, colocar porta giratória, contratar um guarda e assim, contratar pessoas e aí o público ter que ir até você. Hoje você chega no público de maneira tão mais rápida
sem precisar toda essa estrutura. Então, esse dinheiro que era investido nesse tipo de estrutura acabou sendo canalizada para os meios digitais. Então, eu tinha uma despesa muito grande em gerir aqui as minhas unidades, agora eu vou canalizar isso para os canais digitais, que aí eu vou conseguir acelerar o meu crescimento. Perfeito. E aproveitando o gancho de tecnologia, a questão do FDIC, né? Você estava falando, né, das empresas que têm FDIC, por exemplo. Isso também facilitou bastante. A tecnologia hoje, você faz assinatura digital de um contrato de cessão, tudo por meio automático, né? Aproveitando também a questão do celular, né? Hoje o brasileiro, todo mundo tem um celular. Tem um ou dois, né? Quase que... É 2 para 1, quase né? 2 para 1. Você pode estar na sua casa tocar a sua empresa. E as gestoras estão pegando esse gancho agora para conseguir colocar os fundos de maneira mais digital também. E aí tudo é uma evolução, né? Cada passo que você dá, você vai entendendo o que o mercado, onde o mercado vai se posicionar, onde o órgão regulador vai se posicionar, né? Porque tem CVM, tem o Banco Central, todo mundo tem que se falar a mesma língua. Eu não posso implantar um método aqui que depois eu vou ter problema com o regulador. Então o regulador também, né? Tanto CVM, Banco Central, até a autorregulação ANBIMA, tem se mexido dessa forma. Você consegue fazer as assembleias dos fundos agora de maneira digital. Né? Então, assim, tem muita coisa que esses 2 anos de pandemia nos ensinou, nos forçou a evoluir de uma forma grande. Lógico que a pandemia não foi boa para a sociedade, de maneira nenhuma, não estou defendendo a pandemia. Estou dizendo o seguinte, em situação adversa, a gente conseguiu achar formas de continuar a viver. A sociedade continuou, de uma forma diferente. Tinha que continuar, né? Tinha que continuar, não tinha outra saída. Aí, né? Optou pelo home office, né? A tecnologia tinha que funcionar de qualquer jeito, senão não tinha produtividade. E ainda bem que, né, a gente conseguiu atender. Enfim, eu acho que nos próximos 2, 3, 5 anos, a gente vai ter essa transformação digital um pouco mais acelerada. Algumas decisões vão voltar atrás. Eu estou vendo empresa, por exemplo, que lá no início da pandemia, no meio da pandemia, começou a falar, não, agora nós somos home office para sempre. Esse dia mesmo eu estava com um empresário de um banco e falei, olha, foi um erro que nós cometemos. Nós perdemos um pouco de produtividade, porque eu tenho alguns setores que eu coloquei home office e agora estou tentando trazer de volta e não estou conseguindo. E por quê? Não está funcionando, a produtividade caiu. Então estou tendo que contratar mais gente para fazer o mesmo trabalho que eu tinha. Então determinados setores tomaram alguma decisão errada. Mas é assim, acho que o aprendizado, você cresce pelo aprendizado também, nada está na teoria. Assim, você tem a teoria, você executa a teoria, mas na prática a teoria nem sempre se aplica. Exatamente. Então era interessante naquele momento, é obrigatório todo mundo estar home office, respeitando a legislação, a ordem. Depois, o que é mais eficiente? Determinados setores continuam home office, que é muito eficiente. Outros departamentos têm que voltar e estar no dia a dia da companhia, né? Principalmente a parte comercial, né? Acho que... o comercial nunca vai conseguir, né? Você consegue fazer o home office, mas a gente consegue fazer o home office? Consigo. Mas fechar um negócio é muito mais palatável, estando junto com o seu cliente. Né? O cliente precisa se sentir confortável, precisa conhecer quem ele está falando pessoalmente. Eu sei que teve muito negócio que foi fechado na pandemia. Alguém pode falar, mas eu fechei muito mais negócio na pandemia porque eu ficava em casa, não tinha deslocamento, eu fazia mais reuniões. Tá bom, qual produto que você vende? Depende do produto que você vende, meu. Às vezes você é mais eficiente em casa. Exato. Mas tem determinadas coisas que tem que fazer na rua. Exatamente. Eu brincava na época lá do banco, até hoje, assim, comercial tem duas alternativas, ou rua, né? Ele tá na rua fazendo negócio, ou tá na rua porque não faz sentido não tá. Então, por falar em comercial, lá na Titã, que tipo de fundos que vocês trabalham e quantos fundos vocês têm hoje? Nós dividimos a nossa estratégia em um tripé, tá? E um tripé por quê? Vamos atuar em algumas coisas que a gente sabe bem, então fazer aquilo que a gente sabe bem e atuar em mercados que a gente sabe que está desatendido, ou está mal atendido,
ou ainda precisa ser criado. Então, o mercado existe, é pequeno. Tá, então vamos lá criar mais demanda. Eu falo sempre com o meu pessoal, o dinheiro está aí espalhado. Se você olhar em cima você vai ver todo mundo ali. Como que você faz uma estratégia para juntar? Cada um tem uma estratégia. E aí a gente dividiu nesse tripé. É um tripé que a gente trabalha, o Wealth Management, que são desde os fundos exclusivos que a gente tem com famílias e com grandes investidores, até a parte de carteira administrada, tá? Que a gente tem uma veia forte de carteira administrada. Aquele cliente que é um alto executivo, que às vezes não consegue dar foco no seu patrimônio, quer ter um profissional ali, um gestor para fazer a gestão do seu patrimônio. E aí a gente pega esse ativo do cliente e faça a carteira administrada para ele, e com reportes e com relatórios ali, que é um produto que a gente faz bem. Então a gente tem essa parte do tripé que é o Wealth, que a gente chama, que tanto fundo exclusivo quanto carteira administrada. A gente tem um outro pedaço que a gente está focando agora em fundos abertos. Então, desde a parte de multimercados, fundos de crédito, fundos de ações, estamos lançando agora em 2020, vamos lançar em 2022 o nosso fundo de ações e também o nosso fundo de previdência. Então, são fundos abertos. Qual que é o foco? Atuar próximo de grandes distribuidores, né, agentes autônomos que estão vinculados a algumas corretoras e DTVMs. Então, a ideia é colocar esse fundo em corretoras. Esses fundos já estão em algumas corretoras, a gente tem ali hoje uns 5, 6 fundos abertos. Então, uma parte do tripé, então, são fundos abertos. Então, eu tenho uma equipe que olha para os fundos abertos, que estão em plataformas, olhando, abrindo novos relacionamentos, para que a gente tenha sempre as nossas opções de investimento na ponta. Né? Eu nunca chego no cliente final. O cliente final, eu só trabalho ele no Wealth Manager. O cliente, né, o mercado como um todo, a gente sempre vai através das corretoras que a gente tem relacionamento. Então, hoje eu tenho fundos em grandes corretoras que, né, o cliente consegue acessar, abrindo a conta na corretora, consegue acessar os nossos fundos abertos. E aí a parte que eu acho que é uma grande oportunidade, que na nossa formação, né, a minha formação, a minha experiência, não a formação acadêmica, mas a formação empresarial, veio dos fundos estruturados. Né, fundos de crédito principalmente. Então a gente montou essa área de fundos estruturados, que pega tanto os fundos de participações como fundos de crédito, e agora fundos de agro, ou talvez fundos imobiliários. Então a gente montou essa vertical de fundos estruturados que fechou o nosso tripé. Então a gente está em cima de um tripé, que são os fundos, a parte de Wealth Management, que são fundos exclusivos, carteiras, a parte de fundos a mercado, que são uma outra estrutura de fundos que estão disponíveis no mercado, com outro approach, e a parte de fundos estruturados. Os fundos estruturados aí com foco muito forte em FDICs, fundos de crédito, onde a gente consegue olhar grandes oportunidades com empresas, com até mesmo fintechs que estão hoje aí a mercado precisando de algum desse tipo de serviço, ou seja, montar ali a sua parte de fundo estruturado. Os FDICs, vocês trabalham com que tipo de nicho de mercado? Com todos os nichos? Eu falo porque chega aqui às vezes, chegou FDIC musical, né? O cara vende os direitos da música. Tem direitos de shows, começaram a surgir umas coisas diferentes. Eu acho que é aí que é o mercado que você está se criando, né? Acho que o mercado está se criando aí. Uma grande ideia, FDIC de direitos de música, de precatório, de shows, de eventos, FDIC de... Direito de imagem, de jogador de futebol. Acho que... Tem tudo, né? Tem. A gente cotou direito de futebol. Assim, tudo que aparece a gente olha, tá? Tudo que tem capacidade de ter, no final do dia, um lastro, seja em um contrato, que seja um lastro razoável, que possa criar um veículo, que esse veículo possa investir nesse tipo de ativo, que seja um direito de uma música, um direito de futebol, um direito de uma ação. Tem fundo que tem direito em ação, que seja até um fundo para a empresa. Esses dias a gente foi convidado por um empresário para olhar um negócio onde ele tem uma carteira de contas a receber na indústria dele
E ele falou, eu uso aqui alguns players de mercado quando eu preciso, mas eu quero montar a minha estrutura. E ele já tinha uma carteira robusta e fazia todo sentido ele montar. Então, assim, acho que aí tá as oportunidades que a gente tem que começar a buscar. Tem que pensar. E aí, colocar dentro de um regulamento e achar um investidor que esteja disposto a correr aquele risco. Porque o que nós precisamos é criar os produtos para levar para os investidores. A gente viu a taxa de juros no Brasil cair, chegando a 2%, 3%. E aí os investidores começaram a se mexer. Porque assim, era muito fácil viver no Brasil para o investidor. É muito fácil. A Bolsa, ela sempre teve a volatilidade dela, então quem queria ter um pedaço de Bolsa sempre teve, mas cara, fica em casa e investe em título público. E já tivemos taxa de juros de 14, 15, 18, 12, 13, estamos aí apontando para uma curva de juros de 10, 11. Então, para o investidor sempre foi muito fácil viver no Brasil. Sentar em cima de um computador e comprar um CDB da instituição financeira garantido pelo FGC que você tem 10, 12% ao ano. Quando ele viu o seu capital, a sua rentabilidade caindo, ele falou, opa, tenho que me mexer. E aí eu vi muito investidor procurando a gente para falar, olha, tem alguma coisa aí mais exótica? Que eu vou fazer uma composição da minha carteira, que eu preciso melhorar minha rentabilidade. Então, você viu grandes empresas fazendo IPO, porque é melhor comprar o risco de uma empresa que vai te entregar um equity ou vai te entregar um lucro do que ficar posicionado num título público que te dá 2%, 3% ao ano. Então, uma série de IPOs, empresas indo captar dinheiro na bolsa, dinheiro que é um dinheiro mais saudável, um dinheiro de equity. Então, acho que esse movimento macroeconômico também trouxe o investidor para uma realidade. Olha, agora o jogo mudou, não está tão fácil mais. Você vai ter que agora estudar um pouco. Se você não quiser ficar com volatilidade, vai ter que correr um pouco mais de risco. E aí nós estamos vendo um processo de fintechização no Brasil. Grandes empresários falam, olha para o lucro do oligopólio, que são lá os 4, 5 bancos que tem. Olha, vamos pegar um pedaço desse negócio aí e vamos fazer acontecer também. Então, é muito mais e muito saudável esse movimento de concorrência e tudo. E também do investidor querer correr mais risco, Quer correr mais risco. E isso é um movimento natural, Sim. Você está falando de uma concorrência de mercado. Se está pagando menos, eu vou mudar o meu portfólio e vou correr mais risco. Risco e retorno. Isso daí acabou também mudando a concepção do profissional de investimento. O gestor, por exemplo, você estava falando de fundos estruturados. Ele precisa ter uma capacitação avançada para poder fazer essa engenharia financeira para montar um fundo estruturado. Não é isso? A gente percebeu que o profissional estava muito também acomodado nessa questão de tem juros altos e tal, e a alocação era muito fácil. É muito fácil ser gestor, no Brasil, que tem juros de 12%, 13% ao ano. E aí qualquer título que você vai comprar, você paga o yield mais taxa mínima de risco, que é o juro do governo. Então o gestor sempre ficava ali, ou seja, eu tenho aqui a opção. Eu vou com risco de título público ou vou talvez entrar em outro risco para garantir uma melhor rentabilidade. Quando esse movimento de queda de juros acontece, o investidor também cobra do gestor. Falou, cara, e aí? Nós vamos para baixo também? Ou você vai se mexer para trazer outras opções para a gente? E eu acho que também não foi só isso, Não foi só isso. Acho que o país veio numa veia de o mercado de investimento se mostrar mais. Porque era poucas opções que a gente sempre teve, muito pouca opção. O máximo que seu pai investiu foi na poupança do Banco Brasil ou do Itaú. Então nunca foi levado a nossa população uma tese de investimento robusta. E isso aconteceu nos últimos 10 anos. Corretoras crescendo. E o próprio brasileiro querendo, olha, deixa eu me mexer um pouco aqui, porque ficar só da poupança não dá. Conhecer outros produtos, Ser e criar, E assim, do lado do gestor é criar produtos que estejam mais rentáveis,
E do lado do cliente, né, do investidor, também arriscar um pouco mais, aprender mais, entrar mais a fundo nessa parte sua de finanças pessoais. E olhando para o empresário, ele também procurou outras alternativas, né? Acho que essa questão do FDIC, por exemplo, é uma coisa nova para o empresário. Às vezes o empresário, é muito difícil fazer e tal, montar um FDIC, né? E você tem uma rentabilidade. Às vezes tem empresários que começam a colocar o produto do FDIC no ar e vem aquela rentabilidade crescente, né? E até falam, poxa, por que você não me avisou antes, né? Do lado do empresário, tá? Tanto para ele optar para trocar um banco por um FDIC, lógico que sempre teve resistência, mas dinheiro não tem carimbo, né? E o dinheiro mais caro é aquele que não existe. Então, no final do dia é uma questão de opção. Banco sempre tem uma regra muito rígida e às vezes não consegue capturar o momento do empresário. Então, os FDICs também crescem muito aí na ineficiência dos bancos. E aí a ineficiência mesmo, a ineficiência pelo tamanho, pela estrutura. Ele não pode tratar um diferente, o grande banco, ele tem que se padronizar. E aí o padrão ele perde oportunidades. E aí é onde entram os FDICs. Nas oportunidades que os bancos deixam. Depois eu vou falar um pouco dos empresários que acabam virando empreendedor do setor financeiro, criando FDIC. Mas assim, a gente chegou a olhar um fundo e esse fundo era de um crédito que era contra um grande banco e o banco pagava por esse ativo e a gente comprava o risco banco. E eu falei para o cliente o seguinte, por que você não vai lá no banco e fala com ele para ele te antecipar isso? Ele falou, não, mas eles não conseguem, ele olha meu cadastro e eu acho que meu sócio tem uma restrição aqui e aí como meu sócio tem uma restrição, ele não me antecipa a fatura. Eu falei, peraí, mas ele quer ser o credor, ele que te paga, então no final do dia, se você tem restrição, ele não tem nada a ver com isso. Então acaba que o banco ficou muito engessado e aí os FDICs entraram nesse mercado e conseguiram fazer a diferença. Acho que fazer a diferença, né? Levar o crédito de uma forma mais simples. E aí o processo de digitalização vem com mais facilidade. E os fundos conseguiram chegar ao cliente de maneira muito competitiva. Muito competitiva. Sim, e aí, com simplicidade, né? Eu acho que também era um outro ponto muito importante, né? Por exemplo, vem o Fiagro e tem o Fiagro de papel, né, que respeita lá a regulamentação do FDIC. Você chegar hoje para a pessoa que é lá do agro e tal, que não entende muito, né, desse nosso meio aqui, e você explicar a facilidade que hoje é você montar um Fiagro de papel com crédito, né, isso daí traz um conforto para o cliente, né? Acho que traz uma perspectiva. Né? Porque ele antigamente estava limitado ao mercado bancário, traz uma perspectiva, porque sempre quando todo movimento, se você for pensar, todo movimento das grandes companhias que você vê aí hoje, são tudo voltado para desintermediação. É sempre voltado para desintermediação. O que o Uber fez? Ele desintermediou. O que as grandes companhias fazem? Tira a desintermediação. E aí ela conecta, né, o fornecedor do funding com o tomador. Eu quero desintermediar. E o que o banco faz? Simplesmente intermediação. Então você ameaça o principal negócio, que é a intermediação. Então você tira a intermediação. E aí o FDIC faz a intermediação de uma maneira muito mais simples. Porque ele pega de fato o investidor e conecta ele de fato com o tomador. E ali a conexão está feita. E aí você maximiza o resultado tanto para o investidor e minimiza o custo para o tomador. Então, não é simplesmente falar de desintermediação, mas é como fazer essa desintermediação escalável. E os fundos conseguiram fazer. Né? Ele consegue colocar uma série de investidores aqui pagando uma rentabilidade muito maior que um banco e conectar isso com uma série de tomadores que pagam um custo, às vezes, até menor que banco. E, né, enfim, vai para a disputa e vai para a concorrência. Acho que um negócio, todo mundo ganha. Aí a sociedade ganha porque está maximizando o resultado
para o investidor e para o tomador. Perfeito. E tem empresários que dentro do próprio ecossistema dele, ali da empresa dele, ele tem muitos fornecedores, né? Então tem uma cadeia já, né, dentro do segmento dele, conectados a ele, que às vezes vai lá através do banco fazer uma antecipação e, né, ele está com funding e ele poderia fazer isso. Né? Eu visito muito empresário, né, do setor, né, da economia mercantil, e esse é o grande mercado. Alguns aquários, o aquário, as empresas. Se o empresário não está fazendo, alguém está fazendo. Se o empresário não está tirando proveito daquele negócio que ele gera, alguém está tirando. E aí é o setor financeiro. Então, como que a gente consegue mostrar isso para o empresário e ele vai falar, mas isso é muito difícil? Não é. Aí você explica como que é montar um fundo, aí você explica como que é fazer um acordo operacional com uma instituição financeira para que ela possa gerar os créditos para você e fazer a cessão para o seu fundo. Então, quando você monta essa estrutura e mostra para ele, olha, isso aqui não estou inventando nada. E aí você mostra para ele alguns cases de sucesso de empresas que passaram a atuar no setor financeiro e a rentabilidade hoje do negócio financeiro é maior que o negócio mercantil. O negócio financeiro vive do negócio mercantil. Sim. Mas o negócio financeiro dá mais resultado que o negócio mercantil. Exatamente. Que é aquele empresário que está com o seu capital investido numa corretora, dentro da sua companhia tem uma série de fornecedores, por exemplo, que estão indo ao mercado captar dinheiro. Com base em quê? Com base no risco de crédito dele. E aí, o que o empresário pode fazer? Ele pode criar o próprio fundo de investimento dele e ele ser o fomentador dos seus fornecedores. Esse dia eu visitei um cliente em Brasília, ele é um cliente muito grande e ele tinha lá eu falei, mas o que dá para a gente fazer de negócio e tal? O que você estava pensando? Ele falou, Henrique, eu estou com uma inquietação aqui, eu tenho aqui 2 bancos que fazem crédito consignado para a minha empresa. Eu tenho aqui 4.000 funcionários e hoje eu repasso muito dinheiro para esses bancos. Ou seja, o meu público está muito endividado, ou seja, eu estou vendo que os bancos estão aqui e estão se monetizando. O que a gente pode fazer? Eu falei, você pode fazer o crédito consignado para os seus próprios colaboradores. Não, mas como que eu posso? Eu tenho que abrir um banco? O que eu preciso fazer? Você não precisa fazer nada de abrir banco. Podemos montar uma estrutura de um fundo de crédito para você. A gente faz um acordo operacional com uma instituição financeira para que ela possa conceder o crédito e ela faz um compromisso com você de vender esses créditos para o seu fundo. E aí ele topou o projeto na hora, porque o dinheiro dele está parado lá, CDI. Né? E aí ele vai convergir o capital dele mesmo para financiar a própria estrutura dele, os próprios colaboradores dele que já estão lá pegando condição financeira, às vezes num custo até maior do que ele pode ofertar. Então a gente conseguiu, numa tarde, desenhar um produto financeiro que vai atender ele, vai maximizar o resultado do capital dele e vai conseguir fazer ele acessar um público que ele já tem. O público já são os colaboradores dele. Então, agora ele já está querendo fazer com o fornecedor, ele perguntou se ele pode vender para o cliente, para o outro concorrente dele, porque ele é amigo do concorrente. Ele falou, deixa eu ir lá vender isso para o meu concorrente, porque aí eu coloco o meu dinheiro lá para financiar os... Não, peraí, calma. Daqui a pouco você tem que montar uma instituição financeira. Vamos devagar. Mas assim, é que empresário, né, que vê oportunidade e quer crescer sempre, pensa assim. Mas acho que é isso que está acontecendo no Brasil. É isso que está acontecendo com os empresários, né? Setor de educação, indústrias, todo mundo já percebeu, né, que tem ali muito resultado na mesa, que pode ser dividido com mais pessoas comendo esse bolo. Antigamente era só as grandes instituições e hoje nós estamos percebendo, o bolo cresce, hoje no Brasil, o bolo cresce, mas ele não cresce na mesma proporção que ele divide. Então aquele pessoal que comia mais pedaço está comendo menos agora. Então está tendo que se reinventar e está tendo gente ali mordendo um pedacinho. O bolo cresce não na velocidade que as outras pessoas perdem espaço. Às vezes a instituição nem está perdendo tanto espaço, mas ela não está crescendo na mesma velocidade do mercado.
E aí as outras pequenas crescem mais que o mercado, porque consegue acessar, consegue dar um tratamento mais próximo por exemplo, para um colaborador, né? No caso do crédito consignado, ou do próprio fornecedor. Você dá um crédito, por que o empresário pode dar um crédito melhor para o fornecedor? Porque aquele fornecedor já é um fornecedor dele há 10 anos, há 15 anos. Ele conhece, né? Ele conhece. O crédito o crédito já está dado. Né? O crédito já está dado, ele já sabe que aquele fornecedor, a folha de pagamento, a estrutura econômica daquela empresa é uma empresa sólida. Se ele dá um crédito, ele tem certeza que o empresário vai conseguir performar o crédito. E pro lado do banco, ele não tem essa visão, porque ele não tem um negócio mercantil. Então ele precisa de birô de crédito, precisa de uma série de questões para ele conseguir lá, da maneira mineral dele, lá, manual, e minerar os dados e entregar uma informação que é uma teoria de probabilidade. É provável que esse cara pode ter um crédito, então eu vou conceder um crédito para ele. E com o avanço da tecnologia que a gente estava falando no começo, facilitou ainda mais, né? Também, né? Para o próprio empresário, né? Exato. A gente tem que desmistificar o setor financeiro. Exato. Cara. Eu acho que é importante isso, mostrar para os nossos clientes, né, para os empresários, que de fato não é um bicho de 7 cabeças, não está um fundo hoje, né? Então assim, aquele negócio, né? Você não quer que as pessoas saibam o que você faz, porque é tão fácil fazer que alguém vai te copiar. Mas se você leva simplicidade para o mercado e as pessoas acreditam nisso e você consegue entregar um produto razoável, aquilo ali vai só crescer. Então, espere que nos próximos 5, 10 anos o mercado financeiro vai mudar completamente. Vai mudar completamente no país. Tanto a parte de investimentos vai crescer muito, mais consciência, investimentos com mais eficiência, quanto a parte de crédito também vai conseguir chegar na ponta com mais eficiência, né? Com mais disputa e concorrência, porque isso é importante, né? Deixar o mercado concorrer entre si. E aí o melhor vai ganhar, o melhor vai ser perpétuo, o melhor que entrega o melhor valor, vai conseguir remar ainda nesse mercado. Legal. Henrique, queria agradecer a sua presença aqui. Eu que agradeço. Passou rápido, né? Bem rápido. Quando o papo é bom, vai passar rápido. Queria agradecer a sua presença aqui e fica o convite para as próximas. Obrigado. Suas considerações finais aí, se você tiver. Não, eu queria só deixar aí para os seguidores e tudo da Zume, prazer estar dentro dessa casa, vocês vêm com um conceito muito importante, buscando suprir uma deficiência que talvez o mercado tenha e, né, a concorrência ela vai, né, sempre melhorando os players, então eu fico muito tranquilo e muito feliz de estar numa casa aqui, ser bem recebido e, né, entendendo que vocês estão sempre buscando aí a eficiência nos processos e na entrega para a gente, que consumimos os serviços das DTVMs e das corretoras. Então, obrigado pelo convite, parabéns pelo projeto, né, e pelo desafio que vocês têm pela frente. E quem aí quiser, né, seguir a gente está lá, @Titan Investimentos no Instagram, a gente está sempre ali, né, com algumas informações, né, de mercado. Pode seguir a gente lá que, enfim, e quem quiser acessar nós temos fundos em algumas plataformas e corretoras, lá no nosso Instagram sempre tem essas informações, pode acessar por lá, ver a performance dos nossos produtos que podem, né, através das corretoras que estão credenciadas, né, fazer um investimento. Obrigado aí pela oportunidade, parabéns pelo negócio, né, e pelo desafio que vocês têm pela frente. Podem contar com a Titan, né, somos parceiros da casa, podem contar com a Titan aí no que precisar para fazer, né, essa transformação que vocês pretendem fazer no mercado financeiro. Ajudar pelo menos vocês a capitanear esse projeto. Legal. Eu que agradeço essa parceria. Tenho certeza que vai ser longa e duradoura. Obrigado. Valeu, Henrique. Brigadão. Obrigado, pessoal.